Graça e paz, o amor de Cristo, o amor de Jesus, amém? Vamos vencer, Deus tem poder, venham da tribo de Judá, não vamos temer, não vamos parar, vamos vencer. Eu não sei o que você tem que vencer. Amém. Desce na mão, depressa. Desce na mão. Desce na mão. Poder. Deus tem poder. Deus tem poder. Amém. Glória a Deus. Rei, Senhor, fiel, santo, maravilhoso. Amém, queridos? Palavra de Deus em 1 Reis. Amém? O livro de 1 Reis, no Antigo Testamento, Bíblia Sagrada, amados. No versículo 5 do capítulo 3. Quando Salomão, ele pede a Deus sabedoria. Olha, você adorar, você sentir intuição de adorar, é o Espírito Santo dando sabedoria ali na adoração. Às vezes a gente está celebrando e você não está no momento provável para a adoração. E a gente só celebra quando acontece as colheitas, né? As safras, das boas safras. Quando os celeiros estão cheios, quando a alegria está transbordando, quando está tudo bem, né? Mas o Senhor, Ele manda dizer para vocês aqui, nessa tarde, que olha só, não adianta o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele tentar impedir o que Jesus, ele tem para a minha e para a tua vida. Isso é tão singular, tão individual. Como é isso, hein, irmã? Como é isso aí? Bom, para cada um de nós, né? Deus, ele deu dons. Ele deu, a gente já nasceu com dons. Deus, quando nos deu a vida, Ele deu dons para todas as pessoas. Mas quando a gente recebe a Cristo Jesus, que a gente se torna a nova criação dele, e ali, né, nosso espírito, ele recebe, né, ao Espírito Santo, a nossa casa, ela fica preenchida. E cada vez mais que você vai dando lugar, você vai lendo a palavra e buscando nessa força no Pai. É claro, amado, que as coisas elas vêm, né? E aí, eu quero falar isso aqui para você que não vale a pena esse negócio. E porque crente às vezes desvia. Então, daí, quando vem, né, num jardim, por exemplo, como Jesus falava em parábolas, eu vou dizer aqui que o jardim tá lá, né? Aí tudo, de repente, vem espinhos, vem aquelas ervas daninhas. No mundo, o que são as ervas daninhas? São as situações e são as pessoas. E até a gente mesmo, que a gente não vigia ele, a palavra e tudo, e a consciência, amada, o racional de dizer assim, bom, para obter a minha bênção e ter consciência que hoje eu tenho que renunciar a coisas que são ruins para o meu próprio bem, né? Não é que você vai fazer para provar o outro, não, eu agora sou crente, olha, sim. Não, sabe por quê? É a lei, amados. Isso é a lei, ocorre a lei, porque o outro ele não vai ter que ver com sua salvação ou não. Porque quem vai experimentar da salvação é você próprio. Quando a gente parte daqui, nem urna funerária para ir junto não tem.
É como eu vi uma vez uma pregação, a pessoa dizer assim que a pessoa tinha tanto amor ao outro, um familiar, que na hora, cadê que ninguém quer ir junto? Não é isso? E graças a Deus por isso aí, sabe? Então, vamos ver o que é que eu tô querendo falar com isso aqui, que eu senti de entrar aqui agora, nesta tarde já, dizendo que vocês possam alinhar os pensamentos de vocês, né? Porque os meus estão nesse sentido. O Espírito Santo tá mandando eu te levar essa palavra, le canta lá machai. Estão ligando aqui. Glória a Deus, está repreendido. Então, não cai uma folha, não cairá uma folha de uma árvore, né? Sem que o Senhor lhe permita. Quando o Senhor disse, se você me honrar, Jesus está mandando eu dizer, Jesus amada, quando Jesus, ele te chamar, né, para a vida, que vida? Eu já tenho vida, pastora. Que espécie de vida? Uma vida qualquer. Então, eu tenho uma profissão, eu tenho isso, tenho aquilo. Nós somos, né? Nós estamos, né? E para permanecer, para a gente permanecer, é bom que a gente venha ficar com Ele, porque mesmo com Deus, a gente temendo e a gente vem obedecendo a soberania dele. Porque você sabe que você, na sua consciência, você é Deus, né? Você vai saber como é que tá a sua vida com o Pai. E ali mesmo assim, se o caldo entorna ou se o leite entorna ou vem alguma coisa, você vai saber que foi permissão de Deus, porque Deus, ele, naquela situação ali, ele quer te levar a um nível com ele, porque Deus, ele prova. Amém? Salomão, ele pediu sabedoria, né? Está aqui na Bíblia, capítulo 3. Os óculos estão aqui um pouquinho empinados. Diz assim, glória a Deus. O que diz a palavra? Glória a Deus, que ele não pediu, né, a morte para os inimigos, não pediu riqueza, mas Deus concedeu para ele muitas coisas, riquezas, glória, honra. Os reis reverenciavam ele, né? Mas aí no versículo 14 o Senhor disse, se andares nos meus caminhos, amém? Glória a Deus, nos meus estatutos e os meus mandamentos, comandou Davi. Quem Davi? O pai dele. Amém? Também prolongarei. Ó, o que Deus disse para Salomão. Prolongarei os teus dias. No versículo 15 está escrito. E acordou Salomão. Então, Salomão estava o quê? Dormindo. Então, existe. Deus fala também. Quando estamos dormindo, fala. Deus dá visão no sonho e dá visão. Tem visão quando a gente está acordado. Mas eu estou falando de coisas de Deus. Das outras coisas eu não entendo e nem quero saber. Nada além do sangue de Jesus. Amém? Risque da tua vida. Aquilo que você sentir, que vem algo que você sente. Isso não é de Deus. Como é que você vai saber se é de Deus? De acordo com a tua conduta, você junto com Deus, a sua comunhão. Amém? Deus, ele vai fazer você trilhar por caminhos certos. Direção dele, direcionamento do Pai. Eu quero passar para vocês nessa tarde. Tá? Para que você ande em triunfo. Não estou falando de dinheiro, essas coisas, sucesso. Eu estou falando de ser validado. Validado. O que é ser validado? Ter um valor para Deus, para Jesus. Porque o homem aqui, ele quer estabelecer na vida do outro um prazo de validade.
daquele, ou de valor, de validade e até de valor. Mas ele disse, sou eu, o Todo-Poderoso, que exalto, mas que também faço do meu jeito. E que o homem não cabe a nós questionarmos o que, o porquê e pra quê, por que ele faz e como ele faz. Mas o Senhor manda dizer, eu, Senhor, te chamo e te tomo pela mão direita, pela destra, mão direita, te sustento. Jesus quer te falar aqui hoje, dizendo, tá aí, eis aí a escolha. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Leia uma palavra em casa. Tá? Aleluia. Então foi o capítulo 3 de 1 Reis. Tá? Vamos agradecer a Jesus, né? Pedindo para Ele que Deus, Ele venha confirmar na tua vida. O que, pastora? O teu ministério, o teu chamado. Tá? Que Ele venha restaurar a sua casa, para que você venha a ser luz. Mesmo que outros, né? A palavra diz que mesmo em sua própria terra, que Jesus, ele não teve honra entre os seus, lá entre os irmãos dele, a família dele, né? As coisas que aconteciam dos milagres, das maravilhas, né? Aí também a própria incredulidade. Por isso, não é que Deus nunca fizesse, não, Deus faz. Mas não vamos ser como a incrédulos, né? Vamos glorificar o nome do Senhor, tá? Porque ele diz, é tempo de receber dessa semente, desse fruto, ser irrigado e procurar, né? O que é melhor. O que é melhor. O Senhor disse, eu sou Deus. Eu sou Deus. Fora de mim não há Salvador. Creia tão somente. Jesus, ele abençoa as crianças, ele usa as crianças, né? E ele cuida de nós, que a gente venha ser instrumento do Pai. Dá lugar para Deus guardar nosso coração. Enganoso é o coração, diz a palavra de Deus. E que a gente possa entregar, que vocês possam também dizer, obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por essa palavra. Por essa boa nova, por essa novidade. Viu? O sangue de Jesus. Pelo sangue carmesim. Nada além do sangue de Jesus. Ei, amada, mas eu tenho assim, eu acredito numa mãozinha assim. Você acredita? A mão de Deus. A mão de Deus, a mão de Deus vai fazer mais um milagre. Se você crer, Ele quer fazer morada, só depende de você. Você está se preocupando com o que fulana, né? Vai pensar. Pense em Jesus. Pense em Deus. Amém, amados? Que Deus te abençoe. Que Jesus te abençoe. Quem tentar entender ainda morre sem compreender, porque é mistério. E é mistério do céu. Ai. Espírito Santo, maravilhoso. Maravilhoso, soberano Deus. Esse eu me revelo aos que são meus. Eu já tenho assim uns pensamentos, eu pressinto, sem pressentimento, sem encantamento, Rei, contra Israel não vale encantamento. Bem? Eu sou fiel.
quando também és fiel. Mas quando a gente quer descer a lamaçal, Senhor, ser rebelde, casar rebelde, fazer algo que vai desagradar papai, aí ele também pega com a gente. Ele vai com a vara, ele vai com o cajado. Deus é Deus. Amém? Que venha o poder do Pai sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, sem sermos serpentes. Porque ele já pisou na cabeça da serpente hoje. Não dê lugar, não dá em lugar ao diabo. Foge logo. Como assim? Diabo são as pessoas, não. Faça você sua parte. Não critique nem nada, mas faça você. Se você sabe na sua consciência o que é certo e o que é errado. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus cuidar. Ele é varão de guerra. Ele é Deus pelejador. Quando entra na guerra, ele é mais que vencedor. Glória a Deus. Ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Povo santo. É chegado o tempo. Olha só, escuta. Creia você e receba. Creia, em nome de Jesus. Doutor Jesus. Para de guerra. Você crê nesse mistério? A gente tem visto os prodígios, né? De Deus, de Jesus, do Espírito Santo agindo nessa terra. Oh, como Ele é bom. Esse culto aqui mesmo, que é um culto a Deus. Jesus está presente. Jamais ocorreria sem a presença dele. É uma iniciativa do Espírito Santo para abençoar teu coração. Amém? Pega firme com Cristo, que Ele também quer te abençoar. Jesus, Ele quer te abençoar. Só depende de você, unicamente de você. Enquanto você tenta justificativa e quer criticar, quer entender, por que isso, por que aquilo. Qual é o segredo e o mistério? Intimidade com o Pai, o chamado, o amor do Pai. Já disseram tanta coisa comigo, nem por isso eu me larguei de meu Jesus. Aí quanto mais tentava me afundar no poço, tome. Jeová, Ele me erguia com fé. Quanto mais eu chorava, porque me machucava, porque aquilo machucava. Por quê? Porque o ímpio, o tolo, ele não estava entendendo o que Jesus está fazendo, o que Jesus estava fazendo. E por que esse para que aquilo? Mas o Senhor manda eu dizer para você aqui, que passou também, está passando por essa situação, que passou. Olha, amados, o importante é que a experiência com Cristo, ela é individual. Quanto mais você se lava com a palavra do Pai, com Jesus, ei! Está no livro de Atos dos Apóstolos, olha, essa palavra. Creia aí, ó, o que acontece, olha. Coisa boa esse dia, Jesus, viu? Um dia em minha vida. E Ele honra, sabia? Glória a Deus. Nesse momento,
Quando você se coloca na presença, tem anjos de Deus ao teu redor. Tem neta sendo abençoado, tem seus netos aí. Tô falando pra tua vida também, como é na minha. Tem pessoas que eu amo. Tem meus filhos, tem família. Não precisa citar o nome. Deus, ele conhece as necessidades e visita lá. De repente acontece uma bênção com um livramento, uma proteção, uma cura, uma alegria, algo lindo, um perdão, uma reconciliação, seja lá o que Deus dá, né? Uma porta do bem para um ser humano, para aquele que eu intercedi, para uma ovelha minha, uma ovelha assim, uma ovelha que às vezes já tem um pastor de igreja física, que eu jamais tiro do ministério que ela congrega. Eu faço é encaminhar as outras que eu encontro, que haja uma redimensão também na tua vida, tá bom? A interferência do Espírito Santo, tão somente. E o Senhor mandou dizer: não critiquem, não julguem os meus vasos, as minhas coisas. É assim, mas é minha, mas é santo. É desse jeito, mas é santo. Não é de barro, é um santo, é uma santa. Aleluia. Santa casa é. Oh, glória. Olha só, olha. Presta atenção. Coisa linda essa voz dessa criança. É um álbum aqui da Andrea Fortes. Perdoe, eu não sei o outro nome dela, sobrenome. Ei! Essa é a Tânia, eu sou essa. Aleluia! Vamos glorificar o nome de Jesus de Nazaré nessa tarde, dizendo que Ele é bom, que Ele é grande, que Ele é justo, que Ele é incomparável, que Ele faz a lei. Ó! Não tem mandinga pra sarar tua doença. Ei! Você tá vendo essa roupa chique que eu ganhei aqui? Foi caríssima, gente. Foi presente. Quem faz isso é Deus. Foi plantado lá. E depois aqui, depois na vida da pessoa. E é sempre assim. Ei, o Senhor tá me dizendo, minha missionária. Fechem as brechas. Abençoem as pessoas. Não ligue que tem raiva, questione se é assim. Ei! Que vozinha linda, olha. Pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Fica aí o recado. Amém. Ou não, amém. Oh, glória. Vamos nos firmar em Cristo, viu, amado? Você pode até às vezes questionar. Mas você sabia que esse casaco aqui, eu sem ter usado, ele já foi pro exterior. Que lugar foi? Inglaterra. Sei lá onde foi. Eu emprestei a esposa de um pastor. Mas você fez isso? Foi. E vou dizer mais. Recebi, olha, cheiroso. Botou na lavanderia, graças a Deus. Recebi intacto, não estragou. Mas você fez isso? Fiz. Mas as minhas coisas são santas, diz o Senhor. Ó. Mas não é a roupa mais do que o corpo. Olha só. Nunca ouvi essa ministração. Vendo?
Oh, Jesus misericordioso. Mas eu conheço um santo que está aqui agora. Meu Deus, eu tô toda arrepiada aqui. Ele pode te dar a vitória. O nome desse santo é Jesus. Santo, santo. Jesus me disse uma coisa, tem uma pessoa que tá grávida. Quem é Jesus? Ele vai me dizer aqui. Tem uma pessoa que tá grávida. Jesus me diz assim, ixi, que eu tava toda arrepiada. Ixi, alabadarahás. Santo, 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 é Jesus. Ele não é imagem, ele é vida, ele é luz. Jesus disse que tem uma pessoa aqui, ó, que tá grávida. Então não sou eu, viu, amados? Que eu não tenho útero, não. Já parei 3. Ei! Parei 2 meninos e pedi a Jesus uma menina no final. E assim foi. É, eu não era crente ainda não. Mas confie. Viu? Eu não sei porque veio aqui o nome Sofia. Sofia. Jesus quer abençoar uma mulher que está grávida de uma criança que está no útero que vai nascer. O nome é Sofia. Irmã, Deus faz isso, é. E ainda tá me dizendo que não é com F, não, é com PH, né? O F. Ó. Forte isso. Meu Deus. Que a paz ali reinava. Meu Deus. Essa criança aí vai ganhar uma irmã. Eita, Norabahás. Irmã, que mistério é esse? Digo eu e não minto, o Senhor tá falando. Meu Deus, meu Jesus. Meu Jesus, era por isso que eu tava aqui comemorando, viu, amados? Meu Deus, por isso que eu tava aqui na adoração. Meu Jesus. Ai, que manarraço. Sim, mas amados, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. e ninguém vem ao Pai Amado, Jesus me tomou. se não for por mim. Eu não tô ensinando assim dele vestir essa roupa aqui. Assim. Às vezes o pastor, o profeta de Deus, ele vai e Deus pega ele. Ih, balaçoi. Ele disse, sou eu que tiro todo embaraço, que santifico, que abençoo. Jesus está dizendo, levante, filha, e diga para esse povo aqui. Que o amor dele, o amor dele, o amor de Jesus, o poder de Jesus, o poder dele, do Espírito Santo, excede a tudo e qualquer poder. Excede, 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 é além, é além. Receba você o bálsamo precioso. O bálsamo Egenamanarasi. Tu não serás enganado, tu não serás enganada, diz o Senhor. Eu te trago maturidade hoje, sabedoria do céu. Eu vejo um novelo, hein? Jesus, eu tô tirando aqui, ó. Desse novelo aqui, ó. Vou te tirar desse meio desse novelo. Ele tô tirando aqui os nós e não precisa ninguém desatar os nós. Não. Quem tira sou eu. Águia Samanahasi. A visão de águia, olha. Que não é com essa, mas Deus usa também, mas é além, é espírito, é sobrenatural, ou seja, sobrenatural quer dizer além do natural. Mas esse sobrenatural vem do céu. Amém? Reconciliados, amados, incomparável Deus. E Ele é santo. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Cuidem, cuidem, que eu sou Deus, diz o Senhor. Deus traz novidade.
Não sei para que vem a notícia, Deus ainda disse o nome que deve ser. Amém? Porque para falar de bebê, de criança, também eu nunca vi. Com a irmã Tânia também, a querida, a serva do Senhor, é a profetisa do Senhor, a missionária. Olha. Receba. Oi. Oi, amado, oi. Deixa Deus amassar o vaso, oi. Depois da tristeza, minha alegria. E receba aí em nome de Jesus, oi. Não fez coração não, hein? Eita, Jesus. Deus está no controle desta situação. Depois de passar na prova, Deus escancara a porta e não deixa Deus amassar o para fazer um vaso novo. Deixa Deus amassar o para fazer um vaso novo. Para fazer um vaso novo. Para fazer um vaso novo. Deixa Deus te amassar. Deixa já. Deixa Deus te amassar. Como é bom ser Jesus, né? Dói, você chora aí. Um vaso que é provado, recebe vitória e canta, irmão. Abre a boca e dá glória. Deixa o fogo queimar. Vaso que passar na prova, hoje vitória Deus vai dar. Pra fazer um vaso novo. Deixa Deus amassar o pau. Pra fazer um vaso novo. Deixa Deus amassar o pau. Pra fazer um vaso novo. Deixa Deus amassar o pau. Para fazer um vaso novo. Jesus te ama.